Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje no YouTube. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 9º episódio da nossa série. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Desde a sexta-feira, os judeus acolhem e celebram o novo ano, o Rosh Hashanah. Ele iniciou ao pôr do sol na véspera de 1º de Tishrei. Este foi no dia 18 de setembro, ontem, e termina após o anoitecer em 2 de Tishrei, no próximo domingo, dia 20. Esse momento para eles é marcado por profunda meditação, reflexão e, por que não dizer, de muita contrição. A oportunidade que se renova para avaliar e fazer um balanço das coisas que foram realizadas no ano que passou e, ao mesmo tempo, nutrindo no coração a renovada esperança, o desejo de que o novo ciclo seja muito melhor. O calendário judaico difere do calendário gregoriano, também conhecido como cristão ou ocidental. Ele é o calendário utilizado pela maioria dos países, incluindo o Brasil. O astrônomo, médico e filósofo italiano Aloysius Lilius, que nasceu em 1510 e faleceu em 1576, foi o seu inventor. Com a sua criação, ele desejou corrigir os erros que o calendário juliano, seu antecessor, continham. O nome foi escolhido em homenagem ao Papa Gregório XIII. Na contagem do calendário judaico, estamos no ano de 5.781. Nós estamos no ano de 2020, no calendário ocidental. Eu acho que você está lembrado disso. E por falar nisso, esse ano de 2020 nos trouxe muitas surpresas. Até para aqueles que não são adeptos de uma visão de mundo mais otimista, provavelmente até esses não consideravam que enfrentaríamos drásticas e significativas mudanças em tão pouco tempo. Mudanças bruscas, perdas bruscas e repentinas. Temos ouvido com certa frequência a expressão: o ano de 2020 é um ano perdido. E eu não estou pensando aqui apenas nas atividades escolares regulares que ficaram de alguma forma comprometidas, mas eu tenho percebido que muitos, se pudessem, riscariam esse ano. Não apenas como naquelas folhinhas, os calendários anuais, onde os dias são riscados. Para muitos, o desejo é de riscar esse ano da sua existência, nos seus calendários particulares. Alguns até desejariam que já estivéssemos em 5.781 e não em 2020, mas estamos em 1781 e também em 2020, assim como em qualquer outro dia ou ano que algum grupo humano que desconheçamos utiliza de uma outra forma para contar a vida. Rosh Hashanah, ou cabeça do ano, é para lembrança dos judeus e de todos que assim acreditam do momento da criação da humanidade. Para eles, a humanidade foi criada por Deus
o mundo foi criado por Ele. E eles acentuam que o Deus que criou a humanidade sempre quis um relacionamento íntimo com ela. O relato está no livro do Gênesis. Para os judeus, Bereshit, que é a primeira palavra que aparece no texto hebraico e que dá nome ao primeiro livro da Torá. Mas esse belo relato, com rica poesia das boas coisas que foram criadas, até porque encontramos com certa frequência a expressão "viu Deus que era bom", ela aparece no final de cada ciclo, e que depois de ter criado todas as coisas, somos informados pela narrativa que Deus viu que tudo o que fez era muito bom. Está no Gênesis capítulo 1, versículo 31. Mas o belo e poético relato não esconde a outra dimensão. A terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. Poderíamos dizer que no princípio havia o caos. O caos é a ausência de estabilidade, é a desordem estabelecida, não há forma, há vazio e escuridão, mas Deus estava ali, Ele já estava ali. Gênesis capítulo 1, versículo 2 nos informa que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando não havia nada e a desordem estava estabelecida como única possibilidade, Ele estava. Ele observava e cuidava. E no Fiat Lux, no haja luz da sua palavra geradora, a ordem foi estabelecida e a escuridão foi dissipada. Por mais caótica que esteja a nossa situação nesse ano, talvez até a sua realidade pessoal, precisamos lembrar, palavra que já mencionamos aqui e que é muito cara à tradição judaica. Precisamos lembrar que aquele que estava quando nada existia, quando tudo era caos, aquele que pôs ordem ao caos, estava, está e sempre estará. Se a mensagem desse podcast foi importante para você, eu quero lhe pedir algumas coisas. A primeira, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. A segunda, caso não tenha escutado todos os episódios anteriores, visite nosso arquivo e acesse os que não pôde escutar ainda. A terceira, assine o nosso podcast nas plataformas Spotify, Google Cast e demais. Por fim, assine, caso ainda não seja assinante do nosso canal no YouTube, basta acessar www.youtube.com/Teologia Hoje. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É o meu desejo por Cristo Jesus, nosso Senhor. Até o próximo Café com a Bíblia. Bom final de semana. Se algum judeu nos ouve, Rosh Hashanah. Shalom.